Olá, queridos, graça e paz de Jesus a todos e todas. Seja muito bem-vindo novamente aqui no nosso canal para a nossa jornada da prosperidade. Então, eu quero hoje trazer para você um conteúdo, sequência dos demais, é claro, mas esse de hoje, ele diz respeito aos testes que nós temos. Todos nós somos testados em praticamente todas as áreas. E no assunto financeiro, esses testes eles são diários, regulares e também recorrentes. Então não é só uma vez que Deus vem e prova o nosso coração. Eu falei em um dos nossos conteúdos sobre a batalha pelo nosso coração, a batalha pelos nossos pensamentos, a batalha pelo governo da nossa vida financeira, entre o Espírito de Deus e o Espírito de Mamon. Nós sabemos que Satanás ele não pode com Deus, mas ele pode conosco. Com Deus ele sabe que não pode. Ele sabe que não pode dominar, ele sabe que não pode concorrer, ele sabe que não pode intentar nada contra Deus. Mas ele sabe que eu e você somos suscetíveis a pensamentos, a sermos dominados na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas crenças. E vida financeira, a vida nossa econômica, ela é muito regida pelos nossos valores, pelo que nós cremos e pelo que nós também praticamos. Então o conteúdo de hoje ele é passando no teste, seja aprovado, testado e aprovado. Então a intenção hoje é passar para você princípios de como eu e você pode, na vida financeira, ser testado e aprovado por Deus. Tá bom? Não é aprovado pelo mercado. No mercado você é aprovado pelo tanto de crédito que você tem nos bancos e etc. Agora com Deus não. Com Deus você é aprovado pelo tanto que você consegue desapegar dessas coisas e colocar o seu coração nas mãos de Deus e o seu amor também a Deus em primeiro lugar, é claro, né? Deus sabe que nós precisamos de recursos. Então veja, o ato de contribuir, o ato de ofertar, o ato que você tem de consagrar o seu dinheiro, está revelando também uma outra coisa. Qual coisa que se revela? O quanto eu e você também ama a Deus, o quanto eu e você também quer alegrar o coração de Deus, na medida que nós sabemos que a nossa fidelidade e a nossa obediência realmente em lidar com as coisas de Deus traz para nós uma recompensa. E a recompensa primeira é a aprovação de Deus e que vai redundar em crescimento para mim e para você. Então nós fazemos por causa de Jesus, porque Ele nos amou e porque nós também o amamos. Tá certo? Segundo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5, ele mostra para nós o teste. Qual teste? O teste do nosso coração. Quem governa, quem está no controle e como eu e você lida com finanças. Porque aqui é um bom princípio para você aprender a lidar. Se você quer crescer financeiramente, fique muito atento a isso que eu vou te falar agora. Aí, em 2 Coríntios 8, ele está falando de um povo que se deu, de um povo que ofertou a si, e ele diz que esse povo não só fez o que foi pedido, o necessário, mas eles abundaram, ou seja, eles passaram daquela medida que era o mínimo, e contribuíram, ofertaram voluntariamente. E isso mostra, então, que isso redundou para eles em bênção do crescimento. Então, o teste é, primeiro, o que esse texto mostra? Que esse povo, então, regularmente, eles faziam a sua oferta. Eles faziam, então, o seu ato de pegar, olhar para as suas finanças. Deixa eu te falar uma história que é muito importante. Se você quer que o seu dinheiro multiplique, aprenda a olhar para ele com frequência. Não só no final do mês, toda semana, regularmente.
Então, toda semana você cria o hábito de fechar o seu caixa, de fazer o seu balanço. Ah, mas eu só recebo uma vez no mês. Não tem problema, veja o que você gastou na semana, veja quais foram as suas despesas da semana e veja como que o dinheiro está saindo, então, da sua conta bancária ou da sua mão. Tem gente que ainda usa só dinheiro, né? Tem gente que usa cartão, tem gente que usa cheque, enfim. Tem vários meios, mas um princípio que é muito importante, que o Senhor nos ensina a lidar com o dinheiro, é entrar em contato regularmente com isso. Isso é um teste para nós. No meio da correria, no meio do corre-corre, nós às vezes fazemos as nossas despesas de maneira abrupta. Ou seja, precisou eu corro e compro, precisou eu vou e realizo uma despesa, sem ter dinheiro, às vezes no momento, e sem lhe dar conta daquilo que eu estou, então, lançando para o futuro. Então, preste bem atenção, se você não tira o hábito de olhar aquilo que você vai fazer, a tendência é você perder o controle. E Deus, Ele presenteia o bom mordomo, o mordomo fiel. E é por isso que eu estou falando para você que hoje eu quero te falar de passar no teste. Qual é o teste? Da regularidade. Olhar para suas finanças com frequência. E as pessoas que ofertam costumeiramente, elas têm esse hábito. Por quê? Porque ao ofertar, elas precisam saber exatamente o que ela pode ofertar. Então, é pedagógico, é didático também quando uma pessoa regularmente vem à igreja e oferta, porque é uma maneira dela sempre olhar aquilo que ela pode contribuir. E esse texto que eu te mostrei diz que as pessoas fizeram mais. Por que fizeram mais? Porque perceberam que estavam abastados o suficiente para fazer ainda mais. Então, o primeiro teste é o da regularidade. O segundo teste é o da fidelidade. Fazer fielmente. Naquilo que Deus te abençoa, seja fiel. Naquilo que Deus, então, traz até você. Quem não passou do teste aí no Novo Testamento? Já que muitos acreditam que não é muito bom olhar para o modelo financeiro, no modelo de contribuição do Velho Testamento. Veja que o padrão do Novo é um padrão de fidelidade, de honestidade. Ananias e Safira, eles são fulminados, consumidos num culto público, porque mentiram aos apóstolos, porque mentiram ao Espírito Santo. Aí você diz assim, poxa, mas Deus então castigou eles porque eles não ofertaram o tanto que deveriam? Não, não foi isso. Eles não passaram no teste porque eles não eram obrigados a ofertar, de tal forma que eles não precisavam mentir. Então, a condenação não é pelo valor, a condenação não é pelo que eles ocultaram, é por se fazer de pessoas justas, fiéis, sendo infiéis. Veja, isso acontece com muitas pessoas, elas entram na fila dos fiéis, estando em infidelidade. Eles querem um padrão de bênção para aqueles que são fiéis, mas não são. Então, a condenação veio por aí. Então, passar no teste da fidelidade, ou seja, o texto que a gente leu na aula anterior, lá em Lucas, é que quando eu e você é fiel no pouco, nós também somos colocados no muito. E quando nós administramos bem as riquezas desse mundo injusto, Deus nos dá a verdadeira riqueza. Então, você quer crescer, você quer expandir, quer prosperar, seja fiel. E fidelidade é isso, é no pouco, fidelidade é naquilo que Deus te abençoa. Mas fidelidade é um teste para o coração daqueles que às vezes têm mais, daqueles que recebem uma quantia mais vultuosa e às vezes são reprovados. E eles estão limitando o crescimento e a bênção deles, porque eles se colocam no mínimo quando Deus quer colocá-los num outro patamar. Então, isso é fidelidade. Não é uma questão de obrigação, não é uma questão de mandato, é uma questão de honra. A gente está falando o tempo todo, desde o primeiro encontro nosso aqui,
de honra. É uma maneira de honrar a Deus, e fidelidade honra a Deus. O terceiro teste aqui é primeiramente, ou seja, o da honra. Tá? Então, o terceiro teste é se você é capaz de honrar. Então, antes de tudo, lá em Provérbios 3-9 diz: honra ao Senhor com as primícias de tudo que você tem, né? De tudo que chega até você. Então, a primeira coisa a se fazer é consagrar. Você está vendendo algo, fechou uma venda? Consagra, celebra, fez um plano, fechou um contrato, um acordo, celebra. Primeiro Deus. Traga Deus sempre em primeiro. E além, então, de ser uma pessoa regular, fiel, uma pessoa que honra, entenda uma outra coisa dentro desse princípio do teste. Nós somos tentados a ser gerente sempre de tudo. E de fato você é. Porque tudo que você tem foi Deus que confiou a você. Você tem que ser um bom mordomo. Você precisa ser um bom administrador. E eu acredito que Deus honra também a boa administração. Mas ela é feita também por testes. Então veja, um outro teste. As coisas precisam ter a destinação certa. Se um princípio é as coisas certas na ordem certa, nós também temos o lugar certo de consagrar, então, aquilo que Deus nos dá. É na presença dele e na casa do Senhor, onde nós levamos também os nossos dízimos, ofertas e contribuições. E aqui eu quero fazer para você um paralelo, mostrando para você que eu tenho liberdade para doar? Sim, você tem e deve doar. Você deve ser uma pessoa generosa. A Bíblia fala disso de esmola. Mas se você chegar num amigo e dizer: meu amigo, eu tenho uma esmola para te dar. Não soa feio, mas o termo é esse, porque a Bíblia nos ensina, quando nós congregamos, qual o lugar certo de você entregar a sua contribuição? No local que você congrega. Na igreja que você pertence, no lugar onde você é suprido de cuidado, onde você tem um relacionamento com o seu pastor, com os membros, com a liderança e etc. Eu não posso entregar minha oferta, então, no programa de rádio que eu acompanho, na internet. Isso seria o que eu iria te falar aqui, da contribuição que está fora do seu convívio comum. Isso pode ser feito? Pode. Mas o que a Bíblia nos ensina? A não fazer uma coisa e sacrificar outra. O mesmo que você dizer assim, e foi o que as pessoas disseram, para não ofertar e para não dizimar os fariseus. Porque existia uma oferta chamada Corban, e quem fazia o Corban estava desobrigado de um cuidado, talvez dos pais, porque isso era o padrão social. Mas o Senhor Jesus veio e confronta os fariseus exatamente nisso. Olha, vocês deviam fazer essas coisas sem negligenciar essas outras. Então é muito preocupante quando alguém sacrifica um princípio em nome de uma liberalidade ou um subterfúgio. Então tome muito cuidado. Você ser regular, fiel, honrado, faça isso também no endereço certo. Faça isso também da forma onde o Senhor nos ensina a fazer. E não deixe de fazer fora. Não deixe de fazer com o seu próximo. E aí a gente chama de oferta lá fora, né? Mas o termo certo é o que você faz de doação. Lá no texto bíblico está dizendo que as pessoas faziam também as suas esmolas. Ou seja, ele já assistiu a família dele. Ele já contribuiu na comunidade que ele está e tem ainda pessoas necessitadas e padecendo. Essas pessoas, então, também faziam. Então, entenda, mas é feio, né? Olha, fulano, eu vou te dar uma esmola. Não soa bem. É somente um termo semântico. Mas o princípio que eu quero te ensinar aqui para passar no teste é: não sacrifique o que é certo em nome daquilo que tem boa aparência e que é socialmente aceito.
Eu escuto muitas pessoas dizer assim, não, eu não contribuo na minha igreja com 10%. Quem disse que o padrão é 10%? Quem disse para você que o padrão é dízimo? É muito mais. Agora, se você estabeleceu que é 10% que você vai entregar, meu querido, fica em paz com isso. E se você disser assim, não, eu não vou entregar 10% também, o pastor, a igreja, não tem um contrato para te cobrar e dizer, você está obrigado a fazer isso. Então, nunca é por lei. Lembre-se sempre, o nosso modelo é o modelo do Senhor Jesus, é o modelo do céu e o modelo de generosidade. Então, pastor, então eu não estou obrigado a dar disso? Você nunca foi, irmão. Obrigado. Obrigado, não. Você faz por uma resposta de amor. E muitos não passam nesse teste de relacionamento, porque passam a amar mais os seus recursos do que Deus. Aí não investem na comunidade, não cuida, né, dos necessitados, enfim. Mas passe no teste. Por quê? Porque existe uma recompensa, né? Existe uma recompensa para mim e para você quando nós administramos bem aquilo que é de Deus. Então lembre-se sempre, todo recurso que você tem veio de Deus e Deus confiou a você. E Deus, ele tem também um princípio conosco, que é o princípio do amor. Aonde há desconfiança, querido, não há amor, porque o amor, ele confia. O amor, ele é uma entrega. E o amor, ele é demonstrado não pelo que se diz, mas pelo que se faz. O amor, ele é evidenciado quando a gente crê e confia que é o amor que governa. Então, se você ama a Deus, confie em Deus. Confie na provisão, confie na palavra. E você precisa confiar em Deus administrando o que Ele te entregou. Então, tem gente que é muito desconfiado, né? Então, peça a Deus para trazer entendimento e revelação para você. Então, Deus quer que as nossas finanças sejam abençoadas, mas, né, muito mais que eu e você pensa, nós somos às vezes manipulados para não crermos e não confiarmos em Deus. Então, entregue ao Senhor a sua vida, os seus caminhos, e eu tenho certeza, a Bíblia diz que tudo mais Ele fará. Então, qual que é a recompensa, então, pela boa administração? Prosperidade. A recompensa pela boa administração é que Deus vai sempre te confiando mais. A recompensa pela boa administração é que Deus, ele vai expandindo o seu território. Lembra lá na parábola dos talentos? O talento lá não é habilidade, é dinheiro mesmo. Os que administraram bem os talentos receberam outros talentos daqueles que não administraram. Ou seja, foram recompensados pela boa administração. Então, eu espero que você tenha captado alguns princípios aqui, muitos que eu passei nessa fala, aliás, mas o principal deles é: passe no teste, olhe com frequência para as suas finanças, faça com regularidade, seja muito fiel no que Deus te confiou. E quando você é muito fiel, você vai usar isso muito bem. E eu acredito que Deus vai te recompensar. Pastor, eu queria dicas práticas, então, de como que eu melhoro, então, as minhas finanças. Pode mandar para a gente a sua pergunta, pode mandar para a gente a sua dúvida. E o próximo conteúdo aqui, inclusive, eu quero abrir ele respondendo questionamentos. Entra lá pelo nosso Instagram, ou entra aí no comentário também do próprio vídeo, né? Eu acredito que você pode fazer isso. Entra pelo WhatsApp também da nossa igreja, deixa a pergunta para o pastor: olha, eu queria uma explicação sobre como fazer um bom controle, por exemplo, semanal ou mensal e etc. E nós vamos te ajudar, a gente vai respondendo aqui as perguntas à medida que vierem. Tá bom? Estamos abertos aqui, então, para te ajudar. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, convide outras pessoas para se inscrever, acompanhar esses conteúdos e vamos crescer, vamos avançar
em 2023 a gente tem muito para crescer na vida financeira. Deus te abençoe, um grande abraço, em o nome de Jesus. Fique na paz.